Resumo do capítulo 3 de Cortiço. No capítulo 3, o autor ele descreve como é o amanhecer no Cortiço e ele também fala um pouco mais sobre alguns personagens. Então, o Cortiço amanhece às 5 da manhã, e aí as janelas e portas são abertas. E tem muitos barulhos lá. Então tem barulho de xícara, cumprimento de bom dia, choro abafado de criança, risada alta e também o barulho dos animais. Então, as mulheres e os homens, que ele descreve como machos e fêmeas, como se fossem animais, encaminhavam-se para as bicas e lavavam os rostos, enquanto as crianças nem se davam o trabalho de ir até as latrinas. Depois disso, as compras na venda começavam a ser feitas. O tom de falar era substituído por gritos, e aí, nesse momento, a Isaura, ela surge na janela e ela grita para baixo para Sinhá. Ela diz, né, que se tiver cuscuz de milho hoje, para Sinhá bater na porta. E ela gritou isso enquanto balançava um pano de mesa. Então o padeiro adentra o cortiço, e ele era rodeado por uma nuvem de gente. E o padeiro não era o único comerciante. Depois do padeiro surgiam os outros comerciantes. Então, o homem trazendo a carne fresca, outros trazendo tripa de boi. A única coisa que não traziam eram hortaliças, porque tinham muitas hortas em volta do cortiço. Um desses homens que se destaca é o homem que vende as sardinhas. E ele não vinha sozinho, ele vinha acompanhado de vários gatos, que miavam incansavelmente até o homem ser obrigado a pegar um punhado de sardinha e jogar longe para ver se assim ele conseguia vender para o resto dos clientes. E depois disso ele começou a descrever alguns personagens que estavam lavando as roupas na bica. Ele começa por Leandra, que era conhecida como Machona. Ele a descreve como uma portuguesa feroz, berradora, de buços e cabelos grossos, com a anca de animal do campo. Ninguém ali sabia ao certo se a Machone era viúva ou desquitada. Os filhos não se pareciam uns com os outros também. Então ele começa a descrever as filhas dela. A das Dores, que morava em uma casinha, mas todo o resto da família dela estava no cortiço. Ela afirmava que ela foi casada e que largou o marido para meter-se com um homem de comércio. E que este, retirando-se para as terras e não querendo soltá-la ao desamparo, deixou o sócio em seu lugar. Isso aconteceu quando ela tinha 25 anos. Então chega a vez de Nenê, que é outra filha de Leandra e a irmã das Dores. Ela era espigada, franzina e forte, como uma proazinha de orgulho de sua virgindade, escapando como enguia por entre os dedos dos rapazes que queriam sem ser para casar. Ela engomava bem e sabia fazer roupa branca de homem com muita perfeição. Agora é a vez da Augusta Carne Mole, brasileira, obviamente, branca, e ela era casada com Alexandre, um mulato de 40 anos, soldado da polícia. Ela tinha filhos também, e a filha dela tinha uma madrinha, e essa madrinha era rica, de origem francesa, então quem cuidava da menina era a madrinha. O Alexandre, ele é o marido da Augusta, e a principal particularidade dele é que, como eu já disse, ele fazia parte da polícia. E quando ele estava em casa, ele conversava com todo mundo na vila normal, no cortiço. Ele ria, gargalhava, bebia com o pessoal, mas assim que ele colocava o uniforme, não se via mais sorriso. Assim que ele colocava o uniforme, ele até chamava a esposa de tu. Então, ele mudava completamente. Então chega a vez de Leocádia. Ela não tinha uma boa fama entre as vizinhas. Na verdade, a sua fama era de leviana. Ela era casada com um ferreiro chamado Bruno. Ela era portuguesa, pequena e socada. Paula era conhecida como a bruxa. O autor descreve ela como uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todos pela virtude, que só ela dispunha de benzer e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Então ela era a curandeira do cortiço. Mas ela era extremamente feia, grossa, triste, com olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando ponta, como seus cabelos de cão liso, escorrido, e pela grande idade, né, eles conheciam ela como bruxa. Então o autor começa a descrever a Marciana como uma mulata antiga, muito séria e asseada em exagero.
A casa dela estava sempre úmida porque ela lavava muito. Então, quando ela estava de mau humor, ela lavava ainda mais a casa. A Florinda, ela é a filha da Marciana. Ela tinha 15 anos, a pele de moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuosos de macaca. Nós sabemos que nessa época o naturalismo defendia muito o determinismo, né? Então, alguns termos são bem preconceituosos, mas naquela época não eram considerados. A Florinda também, ela não cedia a mão, nem a Deus Padre, ela era virgem. E aí o João Romão, ele tentava apanhar de todo jeito essa virgindade. Então, ele oferecia desconto nas compras que ela fazia em troca dessa virgindade, mas ela nunca aceitou isso. Então, ele começa a descrever a Dona Isabel. A Dona Isabel, ela costumava ter uma vida boa, com bom dinheiro, porque ela era casada com um comerciante. Eles tinham uma loja de chapéus, só que aí o comércio faliu e o marido dela se suicidou, deixando ela com uma filha muito fraquinha, a Pombinha, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. E a Dona Isabel, como ela teve essa experiência de ter uma vida boa, ela tinha muitos modos, muito porte, só que ao mesmo tempo ela era muito brava, porque a filha dela, a Pombinha, ela era meio doentinha. E então, assim, a Dona Isabel movia céus e terras por aquela menina. Então, agora chega a vez da Pombinha, que é descrita como a flor do cortiço. A Pombinha era de uma loira muito pálida. Ela tinha os modos de uma menina de boa família, porque, como eu disse, ela era filha da Dona Isabel. Então, ela viveu essa vida boa. A Pombinha falava francês e era muito querida no cortiço, porque era ela quem escrevia, quem lia as cartas pro pessoal, os jornais. E ela estava sempre disposta a ajudar, mas ainda assim ela era muito doentinha. O médico proibia ela de fazer esforços e a mãe dela levava isso muito a sério, então não deixava a Pombinha nem lavar, nem gomar nada. A Pombinha, ela tem 18 anos, ela estava noiva, mas a menstruação dela ainda não tinha chegado, as regras dela, mesmo com 18 anos. E então a mãe dela não deixava que o casamento acontecesse de verdade, se consumasse realmente, até que as regras dela descessem. E isso é um motivo de bafafá no cortiço. Então toda vez, não tinha um dia que se passava sem alguém falar com a Dona Isabel sobre isso. Então, perguntar por que ela não mudava de médico, perguntar se as regras da Pombinha já haviam descido. Depois de escrever todos os personagens que estavam lavando roupa, então amanhecendo no cortiço, o autor ele começa a descrever, começa a introduzir um pouco do quarto parágrafo. Então ele foca agora na venda e ela tava um caos, porque tinham muitos clientes, um gritando por cima do outro, pedindo pães, doces, um por cima do outro, tava uma confusão danada. Então chega um menino, um desconhecido, e ele pergunta sobre a Rita Baiana, porque ele precisava pegar umas roupas. E aí ele pergunta isso para as mulheres que estavam lavando, e quem responde é a Leandra. E ela fala que a Rita não tava, então começa um bafafá entre elas, difamando a Rita, falando que apesar dela ter um bom coração, ela não prestava. Resumo do capítulo 4 do Cortiço. O estranho chega em João Romão, indicando a si mesmo para trabalhar para ele na sua pedreira, assim conseguindo rapidamente um emprego. João apresenta o cortiço ao seu novo empregado, que não é mais estranho, Jerônimo, para que haja mais eficiência durante o seu tempo de trabalho, dando argumento para o patrão de que haverá mais lucro durante o trabalho. João, pontuando a sua esperteza, cria um acordo com Jerônimo. O empregado deve viver no cortiço e gastar todo o seu dinheiro do salário, todo o dinheiro que ele ganha, lá. Pois assim é garantido que o dinheiro que o João lhe paga vai voltar ao seu bolso.